No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos unidos hoje nessa hora, com a graça de Deus, depois de algumas lutas na parte técnica para começarmos também, e acabou que a necessidade nos fez fazer dessa forma. Estou fazendo a transmissão pelo meu perfil, mas para que as pessoas acompanhem, a Clara, que está organizando tudo isso, a Clara vai compartilhar, não é? Para as pessoas que estão acompanhando a sequência desse livro, o livro do Padre Roger Luiz, da Comunidade Canção Nova, E Se Nós Orarmos. Estamos unidos hoje aqui para vermos o capítulo 3 do livro. O capítulo 3, Maria, modelo humano de intercessão. Vamos conversar um pouquinho, partilhar um pouco do ensinamento do Padre Roger Luiz nesse livro, um livro abençoado, um livro que é um verdadeiro manual. Se você ainda não teve oportunidade de ler, eu aconselho você, eu sugiro que você faça a experiência nesse tempo onde muitas pessoas, graças a Deus, estão se voltando para a oração, para buscar crescer na intimidade de Deus, na comunhão com Deus. O livro E Se Nós Orarmos, do Padre Roger Luiz, lançado pela Canção Nova, ok? É um manual mesmo sobre intercessão. E a Clara Helena, que tem feito esse trabalho, né, pelas redes sociais, no meio da quarentena veio essa inspiração e ela está seguindo em frente, está com coragem, fazendo diariamente, de segunda a sexta-feira. Ela já fez o primeiro livro, o livro do Círio John, Intercessão Profética, também lançado pela editora da Canção Nova, e agora o livro do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos. Então vamos lá, né? Com a graça de Deus, vamos começar ofertando a Deus, ofertando todo o nosso ser a essa que é modelo de intercessão para nós, a essa que é mestra de oração, mestra de vida espiritual, mestra de intimidade com Deus para nós, a Virgem Maria. Sim, Nossa Senhora, nós queremos partilhar o conhecimento das coisas de Deus transcrito nesse livro desse sacerdote, desse homem de Deus, desse eleito pelo Pai, Padre Roger Luiz. Queremos partilhar, Mãe do Céu, esse capítulo dedicado a Ti, dedicado à Senhora, como modelo para nós de intercessão, modelo de intercessora, modelo de eficácia na oração. Toma então, Mãe do Céu, todo o nosso ser, Virgem Maria, nossa mestra, nossa mãe querida, vem tomando nossa inteligência, apresentando ao Senhor, apresentando ao Espírito Santo. Vem, Nossa Senhora, alcançando do coração de Deus toda a graça necessária para nós sermos moldados, modelados, treinados, adestrados pelo Espírito Santo no combate da oração para a honra e glória do nome do Senhor. Nós ofertamos nossa inteligência, nosso coração, nossa imaginação, nossa memória, nossos sentimentos, ofertamos nossa vontade, nossa capacidade de escuta, de concentração, para que verdadeiramente o Espírito de Deus venha fazer uma obra em nós, não somente hoje, mas todos os dias em que a Clara está organizando a meditação, a leitura, o ensinamento desse livro do Padre Roger. Nós pedimos, Mãe, alcança para nós
a graça de sermos homens e mulheres renovados, homens e mulheres um pouco mais convertidos a cada dia pela ação do Espírito e instrumentos cada dia um pouco mais capacitados pela graça do Senhor no poder da oração, no poder da vontade de Deus de amar, de manifestar-se, de curar, de libertar o seu povo, os seus filhos, nesse tempo difícil, nesse tempo de batalha espiritual. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e consagramos tudo que vamos ver a partir de agora ao Imaculado Coração da Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomamos então o capítulo 3º, com o título Maria, Modelo Humano de Intercessão, do livro Se Nós Orarmos, e Se Nós Orarmos, do Padre Roger Luiz, da Canção Nova. Primeira coisa que o Padre Roger faz nesse capítulo é tomar a passagem muito conhecida, graças a Deus de todos nós, de João, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. João capítulo 2, versículos de 1 a 12, a passagem das bodas de Caná. Vamos lá? Vamos até João 2, diz assim a partir do versículo 1. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Padre Roger, então, no seu livro, E Se Nós Orarmos, nesse capítulo 3º, trazendo essa passagem bem conhecida de todos nós, ele ressalta o seguinte: por que Nossa Senhora teve essa atitude? Por que ela teve essa atitude? Veja, versículo 3. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Nossa Senhora, em primeiro lugar, é modelo de intercessão para nós, porque ela era atenta às necessidades das pessoas que estavam próximas dela, necessidade das situações onde ela estava inserida, necessidade do grupo dentro do qual ela convivia, do grupo de pessoas.
podemos chamar de comunidade, né? A comunidade que estava reunida para celebrar aquele casamento em Caná. Meu irmão e minha irmã, a atenção da Virgem Maria, a observação, o estar atento dela é modelo para nós, é exemplo para nós. Se queremos viver bem a intercessão, precisamos treinar nosso coração, treinar nosso olhar, treinar nossa alma, e isso é graça do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte dia após dia na vida de oração, na busca de conversão, mas é graça que Ele vai dando, Ele vai incutindo em nós, no nosso interior, essa atenção, esse olhar de observação atento para perceber as necessidades, as dificuldades das pessoas ao nosso redor, das situações ao nosso redor, e isso, conforme Deus deseja levar a cada intercessor, pode se tornar assim uma percepção para a sua comunidade, para a sua família, às vezes para uma nação inteira, para aquilo que acontece em uma nação inteira, aquilo que acontece na igreja, enfim. A dimensão dessa percepção é Deus que vai dando conforme Ele quer usar a pessoa como instrumento do jeito que Ele quer. Outro ponto que o Padre Roger chama a atenção é que mesmo Jesus dizendo para ela: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Não havia chegado a hora de Jesus se manifestar publicamente com a sua missão. Não estava na hora, ele foi bem claro. E você sabe que Jesus não é de repente que ele começa a escutar o Pai, ele foi educado numa vida de oração. Ele era conduzido pelo Espírito. Ele sabia, o Pai já tinha assegurado para ele que não era o momento dele começar a missão dele. Essa era a realidade. Mas o que acontece? Mesmo Jesus deixando claro, a Virgem Maria insiste. E ela insiste, diz o Padre Roger no livro, porque ela acreditava, ela confiava, primeiro, o que o anjo havia revelado para ela lá, quando ela estava ainda noiva de José, quando o anjo a visitou e disse que ela tinha sido escolhida. Ela acreditou e guardava aquilo no coração de um modo muito vivo. Depois, quando ela se encontra no templo, na apresentação do menino Jesus no templo, com o velho Simeão, em Lucas 2, acho que vale a pena que a gente também dá uma olhadinha. Vamos ver aqui em Lucas 2. Olha que interessante o encontro da Virgem Maria com esse ancião da oração, esse ancião da intercessão que estava no templo de Jerusalém. Lucas 2, 25, os seguintes: ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor, o Messias prometido pelos profetas. Impelido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos. As palavras agora de Simeão, que a Virgem Maria guardou no coração. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. E ele prossegue ainda, depois que ele abençoa a família, a Sagrada Família, ele diz a Virgem Maria, no versículo 34, eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Na sequência vem o encontro com outra anciã, a profetisa Ana. Mas meu irmão, minha irmã, o Padre Roger fala no livro, nesse capítulo 3º,
que a Virgem Maria guardava essas palavras de modo tão forte no coração que é impressionante, Veja, ela insiste mesmo Jesus falando que não era chegado o momento dele, no plano de Deus para ele. Ela insiste porque ela confiava, ela tinha certeza, ela tinha convicção, ela sabia quem ele era. Ela conhecia pessoalmente Jesus. Ela sabia quem Jesus era. Ela sabia que ele era o Messias prometido há muito tempo, muitas gerações atrás, pelos profetas do Antigo Testamento. Ela sabia que ele podia resolver aquele problema, aquela situação que estava diante dela. Meu irmão e minha irmã, por isso ela insistiu, porque ela conhecia profundamente a identidade de Jesus, quem Jesus era, o Senhor, o Salvador, o Messias, aquele que era o próprio Deus encarnado. E aí a confiança, a persistência de fé, de convicção que ela tinha, fez com que Jesus mudasse os seus planos, mudasse o seu momento, a sua hora e realizasse o primeiro milagre, ou seja, inaugurasse a sua missão pública ali, de um modo assim que fica para nós esse mistério. A intercessão da Virgem Maria é capaz de antecipar até mesmo as horas e os momentos da intervenção de Deus. E o poder da intercessão faz isso até hoje. O poder da intercessão da Virgem Maria, o poder da nossa intercessão unida à intercessão da Virgem Maria faz isso até hoje. E o padre também coloca no livro o seguinte, uma equação, né? Uma equação que não é matemática, mas é Virgem Maria mais os serventes igual milagre. Fé mais obediência igual o milagre. A Virgem Maria entrou com a fé insistente, a fé convicta, a fé confiante. Os serventes entraram com a obediência a Jesus. Ela falou, fazei tudo o que ele vos disser, eles fizeram, pegaram a água. E o resultado disso é um milagre. Aí também a Virgem Maria é modelo de intercessão. Por quê? Fé, exemplo de fé para nós. Fé insistente, fé de convicção, fé que não desiste. Fé que não desiste. Vou repetir. Fé que não desiste. Obediência dos serventes, aquilo que Jesus falou, mas ela foi a primeira também que obedeceu. Ela foi a primeira obediente também diante do anúncio do anjo. E o resultado são milagres, são intervenções de Deus, é a manifestação do poder, da glória, da graça, das curas, das libertações, das palavras proféticas, da intervenção de Deus mesmo. Por fim, a Virgem Maria é apresentada ainda nesse capítulo 3º, pelo Padre Roger, como uma atalaia. Atalaia é a mesma coisa que sentinela. Ele menciona aqui uma passagem que nós vamos pegar agora, Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, diz assim. Ezequiel 33, a partir do versículo 2 a 4, depois o versículo 7. Ezequiel 33, de 2 a 4, depois o versículo 7. Ok? Diz assim. Deus falando, né? Filho do homem, ele falando com o profeta, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes, quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo chegar a espada, né, um ataque de inimigos armados, ele faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som, o som da trombeta, e não lhe der atenção, então vem a espada fazer com que ele pereça. Esse homem é responsável
por aquilo que ia acontecer com ele. Ele ouviu o soar da trombeta e não tomou precaução. É responsável pelas consequências que vierem, né? Mas aquele que levou em consideração o alarme da trombeta do sentinela, esse terá salva a sua vida. E aí o versículo 7, Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. A Virgem Maria, ao longo da história, sobretudo nos últimos tempos da história do cristianismo, da história da igreja, da história da salvação, nós vemos nos últimos tempos, últimos séculos, aparições da Virgem Maria, aparições estudadas pela igreja, confirmadas pela igreja, aparições onde ela trouxe mensagens, trouxe alertas proféticos, trouxe ensinamentos, mas se a gente resumir de Lourdes, de Fátima, de La Salete, tem ainda as que a igreja está estudando, né, em Medjugorje, Garabandal, está no processo de estudo, de análise da igreja, de discernimento, mas se nós resumirmos, enxugarmos tudo das mensagens da Virgem Maria nas aparições, nós vamos ver que o resumo, a gente pode dizer que são duas coisas. Ela chama a conversão, ela chama a intercessão. A Virgem Maria tem sido, por uma permissão de Deus, por uma iniciativa da graça de Deus, essa atalaia, essa sentinela que vem alertando nos últimos séculos, nas últimas décadas, o povo de Deus, o povo cristão, para verdadeiramente buscarmos a santidade, para verdadeiramente buscarmos uma fidelidade à vontade de Deus, fidelidade na vivência do Evangelho, fidelidade colocando Jesus como o Senhor das nossas vidas e a vontade dele acima das nossas vontades. A Virgem Maria, por isso, é sentinela, por isso é atalaia, chamando a conversão, chamando a intercessão. Claro que é a hora de eu e você tirarmos um tempo, se você já não tem feito isso, né? Tirarmos um momento na nossa vida de oração, uma parcela desse tempo da nossa oração pessoal, para fazermos a nossa revisão de vida, para pedirmos ao Espírito Santo que nos mostre aonde nós precisamos nos confessar, nos arrepender, aonde nós temos falhado, pecado, aonde nós estamos vivendo movidos pela nossa imperfeição humana, dominados pelas nossas imperfeições humanas, nossas más inclinações da nossa natureza. E aí também a convocação a sermos, a nos empenharmos, a nos dedicarmos ao combate da oração. A oração em prol da igreja, a oração em prol da humanidade. Gente, diante do que está acontecendo no mundo hoje, se nós não acordarmos, não percebermos a providência de Deus dando esse alerta profético de que é tempo de voltar para Deus com urgência, é tempo de nos voltarmos também para a intercessão, é tempo de nos voltarmos para gastar a nossa vida, a nossa energia, pelo menos clamando a Deus pela sua intervenção sobre a humanidade. Se não acordarmos com todo esse cenário que nós temos ao nosso redor, o que então vai nos fazer acordar? É a Virgem Maria que tem sido sentinela, atalaia para nós, e o Padre Roger Luiz deixa isso muito claro nesse capítulo 3 do seu livro. Prosseguindo, eu vou ler agora do livro. Página 50, página 51. Tem uma citação da Verbum Domini. A Verbum Domini, que é um documento maravilhoso da Igreja, do Papa Bento XVI. Se você nunca leu a Verbum Domini, meu irmão, minha irmã,
você está perdendo. É muita graça, é muita riqueza. A gente fica até meio embriagado de tanta sabedoria, de tanta unção, de tanta graça que está nesse documento precioso, Verbum Domini. O Padre Roger coloca então aqui no seu livro um trecho apenas, um trecho. Vamos ver aqui, páginas 50 e 51. É uma exortação apostólica, né? Sobre a palavra de Deus, Verbum Domini. Ele aqui menciona o trecho que o Papa Bento XVI explica, ensina sobre as revelações privadas. Nós falamos aqui das aparições de Nossa Senhora, aparições a jovens, a crianças, enfim. Aqui é um ensinamento importante para que nós entendamos como a Igreja nos ensina a entendermos essas revelações privadas. Diz assim: consequentemente, o Sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época histórica. Então, as revelações privadas, particulares, a um santo, a uma pessoa, a um grupo de crianças, jovens, o objetivo não é trazer um conteúdo novo, jamais. Qualquer revelação particular que traga um conteúdo diferente de toda a revelação que Jesus trouxe e que a igreja administra, cultiva e ensina na sua doutrina, então tem alguma coisa errada aí nessa revelação particular e a gente precisa estar muito atento a isso. Porque muitas vezes nos deixamos levar pelo caráter de extraordinário daquela revelação, daquela aparição, dos milagres que acontecem, e muitos de nós às vezes caímos num milagrismo, não sei que palavra seria, um milagrismo, uma sede dessas coisas extraordinárias, um extraordinarismo, e a gente busca isso e isso começa a ocupar o centro da nossa vida espiritual e aí está errado. O centro é Cristo, o centro é Jesus, o centro é a palavra, o centro é a vivência da vontade de Deus e essas revelações, elas nos ajudam, mas não são o centro. Elas nos ajudam, olha aqui, a viver mais plenamente numa determinada época histórica. A vontade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina que Jesus trouxe e que a igreja administra, cultiva. Prossegue o documento Verbum Domini dizendo: o valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública. Esta exige a nossa fé. De fato, nela, na revelação pública, a palavra de Deus, por meio de palavras humanas e da mediação viva da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério de verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Ou seja, o propósito de qualquer revelação privada é levar realmente a vivermos melhor aquilo que Jesus deseja para nós, aquilo que Jesus ensinou com a vida, com a palavra, aquilo que está na Sagrada Escritura. Diz ainda o documento: quando aquela nos afasta dele, alguma revelação privada, particular, nos afasta de Jesus, certamente não vem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. Nunca uma revelação privada pode dizer o contrário do que está na palavra de Deus. Jamais. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica, a aprovação da igreja de uma revelação particular, privada, indica lícito torná-la pública, ou seja, é lícito divulgar.
quando a igreja aprova. E os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir, olha que interessante, novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas formas de piedade. Pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. Não é só por um excesso de prudência, de medo, de errar. Isso daqui, olha, é revelação privada para São Fulano de Tal, ou para os jovens, os adolescentes videntes e Medjugorje, não sei o quê. Não, é privado, então não quero nem saber. Não é assim também. Não é? Se recebeu aprovação eclesiástica, ela se torna um auxílio e não se deve desprezá-la. Agora, muito importante, gente, é uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. A igreja não obriga ninguém a crer, a seguir, a divulgar, a colocar como algo presente no seu dia a dia aquilo que é conteúdo de uma revelação particular ou privada. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Verbum Domini, número 14. Eu quis ler na íntegra, porque eu acho muito importante, né? Diante da facilidade que acontece em confusões, sobretudo nos tempos atuais, quanto a esses temas mais ligados a revelações privadas, aparições, coisas extraordinárias, sobrenaturais. E o padre Roger, ele então traz ainda um outro ponto da humildade de Maria. Nos convida na intercessão, na oração, no combate da oração, a vivermos aprendendo a humildade com a Virgem Maria. E ele deixa muito claro também o seguinte, ele vai nos educando, né? Por isso é um manual, verdadeiramente um manual esse livro, na minha opinião. A humildade da Virgem Maria, sempre a gente observa nela que ela quer sempre promover Jesus, a palavra de Jesus, a ação de Jesus, a vontade de Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ela jamais quer se colocar no lugar dele. Em nenhum momento a gente vê isso, nem em aparições aprovadas pela igreja, nem na palavra de Deus, nos trechos do Evangelho, onde nós vemos a figura da Virgem Maria. A humildade dela, ela quer que todos vão para Jesus, não para si mesma. Nessa humildade está a eficácia da intercessão da Virgem Maria nas bodas de Caná, como nós lemos a passagem hoje, para começar. A eficácia da insistência de fé, da convicção dela com Jesus, partiu da sua humildade, porque ela tinha certeza quem Jesus era. E aí o padre nos explica com muita clareza: Jesus é a fonte dos milagres e da graça. Não é a Virgem Maria que realiza um milagre. Mas a gente não está acostumado a falar no nosso dia a dia: Nossa Senhora me socorre, Nossa Senhora roga por mim, Nossa Senhora, eu preciso dessa cura, olha a doença. Mas ela faz o que ela fez em Caná, ela vai até o filho e ela tem uma intercessão eficaz. Por isso ela é chamada também de onipotência suplicante, ou seja, ela suplica, mas tudo que ela suplica é com tanta eficácia que Jesus concede. Ele realiza, Ele faz o milagre, Ele derrama graça. E essa humildade da Virgem Maria nos ensina
que para termos eficácia na nossa oração, eficácia na nossa intercessão, eficácia na nossa própria busca de conversão, de santidade, de fazer a vontade de Deus, a eficácia depende da humildade. Depende da humildade. Nós aprendemos com a própria palavra de Deus, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça ao humilde. E uma característica da soberba, muitas vezes, é que quando nós estamos movidos pela soberba, a gente não consegue perceber com facilidade, não. A gente acha que não está sendo movido pela soberba, quando a gente está sendo movido pela soberba. As pessoas percebem, mas a gente não percebe. Por isso é muito perigoso caminhar sozinho, sem ter alguém que traga conselho, alguém mais maduro, alguém mais experiente, alguém para te ajudar na sua formação humana e espiritual e doutrinal, sem ter, para aqueles que têm acesso a um sacerdote que possa fazer a direção espiritual, ou um consagrado, uma consagrada, uma religiosa, um religioso que possa fazer a direção espiritual da sua vida, da sua caminhada. Tem coisas que a gente sozinho não enxerga. E às vezes, para Deus nos conseguir modelar nossa percepção, nosso entendimento, nosso discernimento, e a gente perceber aquilo em nós, às vezes leva anos. Exatamente, anos. Eu tenho vivido isso. Quando meu diretor espiritual me apresenta uma realidade, é muito mais fácil de eu perceber, muito mais rápido de eu perceber que eu preciso me converter naquilo, eu preciso mudar naquilo. Agora, quando eu caminho sozinho, nos tempos que fiquei sem direção espiritual, Deus muitas vezes levou meses, mais de ano em algumas situações, para me mostrar aonde estava um erro, uma imperfeição crônica da minha parte. Meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, no meu jeito de fazer escolhas. Humildes a exemplo de Maria. Padre Roger traz ainda uma passagem de Eclesiástico 35, 21. Vale a pena a gente ler, né? Já que é um momento que a gente está tendo aqui de formação a partir do livro. Eclesiástico 35 diz assim, falando exatamente a importância da humildade. Olha só, 35, 21, Eclesiástico 35, 21. A oração do humilde penetra as nuvens, penetra o coração de Deus. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus. A perseverança, a insistência, a semelhança da Virgem Maria em Caná. Ele não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. A oração do humilde penetra as nuvens. Louvado seja Deus. Nós temos que pedalar, meu irmão, minha irmã. Pedalar para crescer na humildade. Pedalar para que Deus nos transforme, nos purifique dos nossos orgulhos, soberbas, ocultos, inconscientes, e cresçamos pelo menos um pouquinho de tempos em tempos na humildade. A oração do humilde penetra as nuvens. Assim é a intercessão da Virgem Maria, por isso ela é modelo para nós na intercessão, na oração eficaz, que produz fruto. E o Padre Roger termina dizendo, a partir de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17, vou pegar também porque vale a pena, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 seguintes, aquele momento onde o rei da Síria estava sempre atacando, estava em guerra contra o povo de Israel, ele junta o seu conselho, faz as suas artimanhas, os seus planos de ataque,
Só que o que acontece? O profeta que está sempre conectado, ouvindo a Deus, aprove a Deus revelar ao profeta Eliseu aonde o rei da Síria iria atacar sempre. De antemão o profeta ficava sabendo, o profeta chegava até o rei de Israel, o profeta falava, olha, não vão por ali, por aquele caminho, não vão por aquela estrada, cuidado, não passem por tal região, porque tem armadilhas ali. Os inimigos querem atacar ali. E o profeta acertava, né? Era Deus que estava falando para ele, o rei obedecia, e o rei da Síria começou a ficar bravo e achando que tinha alguém traindo ele, alguém do conselho dele que contava tudo para o rei de Israel. Até que ele descobre que havia o profeta Eliseu, que conseguia da parte de Deus a revelação e contava para o rei de Israel. Meu irmão, minha irmã, o rei da Síria junta um exército tremendo, um exército medonho, e não vai dessa vez para fazer emboscada ao exército, ao povo, ao rei de Israel. Ele vai atrás do profeta Eliseu. Ele vai atrás de Eliseu. E aí chega essa passagem impressionante. O rei, versículo 14, tá? Segundo Reis 6, 14. O rei enviou cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar onde estava o profeta Eliseu. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo, viu o exército que cercava a cidade, com cavalos e carros. Seu servo, servo do profeta, seu ajudante, disse-lhe, ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Respondeu Eliseu, não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abri-lhe os olhos, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar pedindo essa graça a Deus. Essa graça que Eliseu rogou para o seu servo, para o seu discípulo, e Deus deu. Ele estava cercado por um exército inimigo sozinho. Mas ele tinha visão espiritual. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha amizade com Deus. Era um homem de oração, de escuta de Deus. E ele pediu e Deus concedeu que aquele servo enxergasse o mundo espiritual. Porque ele estava enxergando só o mundo material. No mundo material, o exército inimigo do rei da Síria estava cercando a cidade onde eles estavam, o monte onde eles estavam, e iria humanamente acabar com a raça deles. Mas quando Deus dá a visão espiritual, o servo vê o exército de Deus, carros e cavalos de fogo, o exército dos anjos de Deus, os combatentes espirituais a favor deles, muito mais numerosos do que do exército inimigo. Meu irmão, minha irmã, na intercessão, muitas vezes, e talvez aconteça agora aí, não sei o que você está vivendo, talvez você esteja numa condição assim, numa situação que você olha os problemas da sua casa, da sua família, do seu local de trabalho, da sua comunidade, da sua paróquia, e você olha e fala, meu Deus, olha o tamanho desse exército de problemas que vem me devorar, vai me destroçar, vai acabar comigo, vai acabar com minha família, vai acabar com minha comunidade, com minha paróquia, com o meu grupo de oração.
E Jesus quer dar para mim e para você hoje a graça da visão da fé, a visão espiritual. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Talvez você olhe tanto sofrimento que está acontecendo em tantas cidades do país e do mundo. Aquela explosão calamitosa em Beirute, no Líbano, há poucos dias. Parecia uma bomba atômica, né? Destruiu a cidade, grande parte da cidade, tudo destruído. E diante de tanto sofrimento, tanto problema, tanta briga, tanta confusão, tanta raiva, a humanidade dividida em facções que brigam entre si, os cristãos muitas vezes também divididos, brigando entre si. Que coisa idiota, meu Deus! Como que nós somos cabeça dura como o povo do Antigo Testamento. Mas diante de todo esse exército de problemas, diante de pandemia, do que seja, não importa, meu irmão e minha irmã, os que estão conosco da parte do Senhor são mais numerosos do que os que estão com eles. Você crê, meu irmão? Amém? Vamos orar então para encerrarmos esse momento? Senhor Jesus, nos colocamos aqui todos nós na Tua presença, colocamos aqui na Tua presença todos, homens e mulheres de oração, todos que o Senhor tem chamado lá no coração, que o Senhor tem revelado no profundo de suas almas, esse convite, esse apelo, esse impulso que não deixa ficarmos parados, que não deixa ficarmos indiferentes, mas que nos move, nos empurra, nos atrai para o combate da oração. Tomando a Virgem Maria como exemplo, estarmos atentos, percebendo as necessidades, as lutas, o sofrimento, as dificuldades das pessoas, no cenário que vivemos hoje na nossa sociedade, no nosso país, o cenário mundial, e o Senhor nos move, o Senhor tem nos movido, todos, em tantas partes do mundo, homens e mulheres que combatem pelo poder da oração. Combatem a favor do reino de Deus, da vontade de Deus, do senhorio de Jesus. Sim, Senhor, eis-nos aqui confessando que somos dependentes de Ti, dependentes da Tua graça. Precisamos crescer na humildade como a Virgem Maria para aumentar a eficácia da Tua graça na nossa intercessão, na nossa oração. Senhor, eis-nos aqui como aquele servo de Eliseu, precisando que o Senhor amplie nossa visão espiritual. Precisamos que o Senhor nos batize. Batiza-nos Espírito Santo, batiza-nos Espírito de Deus, pelo poder do nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, batiza-nos com o dom da visão espiritual. Batiza-nos com o dom da intimidade de Deus, batiza-nos com o dom da contemplação do Senhor, da escuta da voz do Senhor. A graça, nós pedimos a graça para todos nós de aprendermos, fazer a nossa parte todos os dias com fidelidade, para que o Senhor construa em nós a capacidade de sermos guiados, dirigidos, orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, sobre nós, enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu amor, enche-nos do Teu poder, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Dai-nos aprender com a Virgem Maria, modelo humano de intercessão para nós. Dai-nos a graça, Senhor, que tudo que nós vivemos a cada dia, que tudo que nós realizamos a cada dia, que tudo que nós decidimos
escolhemos a cada dia de vida seja sempre para a maior honra, maior glória do nome do Senhor, seja para cumprimento da vontade de Deus no meio de nós, na nossa vida concretamente, na nossa sociedade concretamente, nas nossas cidades, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Nossa Senhora, porque sempre podemos contar com a tua intercessão, com a tua intervenção, com a tua parceria. Louvado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendita sejas, nossa Mãe do céu, nossa mestra da intercessão. Que Deus abençoe todo o povo de Deus que tem acompanhado a sequência de ensinamentos que hoje eu participei, mas todos os dias está acontecendo no canal da Clara Helena, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, fazendo esse serviço a Deus e ao povo de Deus, de treinar intercessores, treinar homens e mulheres que, movidos no poder do Espírito, buscam fazer a vontade de Deus, buscam fazer a diferença através do combate, da oração, nesse mundo que nós vivemos, nesse cenário. Terminamos com a palavra: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com o inimigo de Deus. Louvado e glorificado seja. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Ótima noite, noite abençoada, final de semana abençoado com Jesus.